Atualmente existem no mundo mais de 8 bilhões de pessoas. Com a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, a Universal está presente em mais de 140 países. Porém, poucos são os servos que escolheram abandonar seus desejos, ambições e sonhos para viver em prol do Evangelho. FJU Doc. Eu era uma criança muito agitada. Justamente por conta dessa agitação, eu tinha o meu escape nas brincadeiras, no esporte. Inclusive, minha mãe, ela foi aconselhada, na ocasião, me colocar em esporte para eu extravasar aquela energia toda. Mas hoje eu sei que já era um problema espiritual aquilo, que eu não conseguia me concentrar em nada. No esporte, eu tinha uma desenvoltura muito boa. Eu lembro que, por incrível que pareça, em todo o esporte que eu praticava, eu me destacava. Então, eu pratiquei o karatê, depois natação, mas a minha paixão maior foi o futebol. Eu tive até a oportunidade de trabalhar com alguns, de jogar com alguns amigos que se tornaram jogadores profissionais. Eu joguei no Municipal, depois na ABB, no Flamengo. E eu tinha um sonho de ter uma família, eu tinha um sonho de ter uma boa carreira. E foi justamente nessa época do futebol que eu estava vendo que as coisas não estavam dando certo e eu caí numa certa depressão. Então, nessa depressão foi que eu conheci as baladas, eu entrei para um grupo de pagode, somado a isso eu tive uma namorada, E essa menina, ela terminou, a gente namorou um bom tempo, e ela terminou de uma forma assim, bem humilhante. Ela chegou para mim e falou: você não tem futuro. E foi isso que me fez me afundar mais em depressão, drogas, baladas, coisas que eu não fazia, eu comecei a fazer. Foi quando um dia eu tenho um tio que ele era bispo já na igreja, A partir dessa visita que o meu tio fez, eu fiz as correntes, me libertei. Foi quando então eu fui convidado para o grupo jovem, que foi engraçado, que foi um grupo jovem, e estava firme assim na igreja, mas foi o grupo jovem o principal ponto onde me levou à conversão. Uma menina, uma jovem me convidou para o grupo jovem, e foi ali que eu comecei a fazer amizade e trocar aquelas amizades que eu tinha de balada, de festa, de mundo, de sexo, de drogas, só promiscuidade. E eu comecei a ter amigos, isso é muito importante, eu comecei a ter amigos dentro da igreja. Me batizei nas águas e eu tive um encontro com Deus num domingo pela manhã. Antigamente o santo culto era transmitido pela Rede Aleluia. Só quem pode atender às necessidades da alma é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E eu estava em casa, e repito, eu fui vazio para o culto, saí vazio, mas eu estava com tanta sede que quando eu cheguei em casa, estava começando o culto, que na ocasião, naquela época era 10 da manhã. E o bispo Macedo falou assim: você que quer ter um encontro com Deus, vem aqui na frente. Eu dobrei meus joelhos ali no sofá da sala, Ali eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Então, a partir dali, tudo mudou. Me envolvi cada vez mais com um grupo de jovens, com a evangelização. Eu me encontrei naquele encontro que eu tive com Deus. Foi maravilhoso. Eu tinha um obreiro, que hoje até é pastor, e aquele obreiro olhou para mim e falou assim: olha, rapaz, você vai ser um pastor. E eu olhei para ele e falei assim: não,
eu não tenho esse desejo de ser pastor. Eu tenho outros planos, meu sonho é outro, isso não é para mim. Aí ele falou, tem por onde correr não, você vai ser pastor. E começou a rir. Um certo dia, eu já era obreiro e de repente, depois de uma fogueira santa, eu recebo um telefonema. O obreiro lá me chamou e falou, olha, o teu time quer falar com você. Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Olá, gente. Deus abençoe a vocês também. Eu estou aqui para falar do Darlan. O Darlan é meu sobrinho, né? E hoje ele é pastor. A minha irmã estava com problemas no casamento. Eu fui lá na casa dela. Quando eu cheguei lá na casa dela, eu comecei a atender os dois. Atender minha irmã e o meu cunhado. Mas honestamente, eu não atentei para o meu sobrinho, porque o meu sobrinho fumava, né, bebia, usava drogas. Alguns meses depois, eu recebi uma ligação e quando fui ver, era ele. E ele dizendo que tinha nascido de novo. Falei, mas eu nem sabia que ele tinha ido na igreja. Apesar de ter falado para todos, né, mas ele, se tem alguém ali, naquela família que eu estava fazendo esse trabalho, que eu menos esperava que fosse na igreja, era ele, pela vida que ele levava, né? Bem distante, mas ele foi. Passaram-se aí um ano e meio, mais ou menos, ele foi levantado obreiro. Então, eu convidei a ele, eu falei, tem fé? E ele, tenho. Você tem fé para largar tudo e ganhar almas para Jesus? E ele disse que tinha. Eu falei, então, larga tudo. Vem. Eu me lembro de Pedro, né? Te farei pescador de homens, né? E ele realmente veio. Eu me lembro que ele daqui do Rio de Janeiro ele foi para Minas Gerais, acho que começou o trabalho lá em Minas Gerais e hoje está aí ganhando almas para o Senhor Jesus. Você também deve ganhar almas para Jesus. Larga tudo e vem. Sabe? Não tem outra coisa mais importante, mais gloriosa do que ser servo de Deus. Foi quando ele falou, você tem fé para deixar tudo, abrir mão dos teus sonhos, teus planos, seus projetos? E eu falei, tenho fé. Eu larguei tudo. Ele falou, arruma tuas coisas. Eu já entrei na obra sendo trocado. Ele falou, arruma as tuas coisas e vai a Minas Gerais. E eu fui em casa, eu falei, mãe, eu tô indo fazer a obra. E a minha mãe, na ocasião, chorou muito. A minha mãe não tinha entendimento, ela estava começando na igreja, ela. E ela falou, não, você não pode me deixar. Você é o único apoio que eu tenho. Você é a única pessoa que eu posso contar aqui nessa casa. Eu falei assim, não, mãe, a senhora sabe o caminho, eu já não posso fazer mais nada pela senhora. E eu fui. E eu lembro que quando eu cheguei no ônibus, já indo para Minas Gerais, dar início ao ministério, ao meu chamado, eu fiz uma oração. Olha, eu lembro como se fosse hoje isso. E eu falei assim, meu Deus, eu estou deixando todos os meus sonhos, meus planos, meus projetos, estou largando tudo. Eu nem sei o que me espera pela frente. Eu nem sei para onde eu vou. Cuida da minha mãe. Só o Senhor pode cuidar dela. Ela se libertou, foi transformada, teve o batismo com o Espírito Santo. Foi uma obreira, uma mulher de Deus. Olha, Deus cuidou, Deus transformou. Tivemos o prazer de conhecer, de trabalhar, conhecer o Nordeste, conheci pessoas maravilhosas, homens de Deus. E isso já tem quase 25 anos, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida aquele dia que eu aceitei o chamado. Condições eu não tinha, capacidades eu não tinha, como eu creio que até hoje nós não temos. Mas Deus, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos ensina. E aí vamos, de fé em fé. Tivemos nos Estados Unidos, no México, lugares maravilhosos. Conheci pessoas maravilhosas, embora sempre estive longe da minha família, mas o povo da igreja nos acolhe muito bem, as senhoras,
são como se fossem mães, né? Irmãos. É como Jesus disse, né? Jesus ele falou: ninguém há que tenha deixado pai, mãe, irmão, casa, campos, que não receba 100 vezes mais de tudo que deixou. E olha, é verdade. A Universal é uma família. Eu nunca me senti só. Sempre estive acolhido. Depois de muitos relacionamentos frustrados, eu fiz um propósito com Deus. Eu lembro que eu estava em Nova York, nesse tempo. Eu peguei uma garrafinha de azeite e eu escrevi num papel como eu imaginava a minha esposa. Então fui escrevendo: uma mulher de Deus, uma mulher temente, uma mulher assim, auxiliadora, amiga, tal. E do jeito como eu pedi, Deus me atendeu. E já a primeira vez que eu a vi, eu tive certeza que ela seria minha esposa, e já estamos casados há 15 anos. Hoje eu percebo que foi um chamado de Deus. Eu imaginava tudo na minha vida, menos hoje servir o Senhor. Era uma segunda-feira, eu estava jogando bola, quando meu amigo me chamou e falou assim: Darlan, o teu time está aí. E quando ele falou lá em cima, no apartamento, vocês precisam de Jesus, entrou como uma flecha na minha alma. Ali eu fui para a igreja e nunca mais saí. O altar não é um plano de carreira. O altar não é uma profissão. O altar não é um testemunho. Título não é testemunho. Altar é chamado. Testemunho é o caráter. Testemunho é a transformação. E quando você tem o testemunho, você recebe o chamado.